Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. 7h10, no dia em que já estamos falando desde cedinho na Operação Eficiência da Polícia Federal. Aqui está o eficiente Neumann. Bom dia. Bom dia, Raíssen Abac. Bom dia, Alessandra Romano. Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Ana Paula Niederauer. Bom dia, Paula Marinho. Bom dia, ouvintes da Rádio Estadão 92.9. Aqueles que querem 100% de eficiência na notícia e na opinião. Então vamos lá, já vamos começar aqui. Olha, o STF volta a trabalhar só na semana que vem, daqui a uma semana, mas a Operação Eficiência, que é um desdobramento da Lava Jato, já mostra que a primeira instância está trabalhando, então, né? É verdade. É, né? Operação Eficiência, segunda fase da Lava Jato no Rio de Janeiro, né? Foi inaugurada esta manhã, como só ia ocorrer nos casos da Lava Jato às 6 da manhã, né? A novidade dessa operação é o mandado de prisão expedido contra o empresário Eike Batista, dono do Grupo EBX. Ele não estava em casa quando foi procurado, o advogado estava lá esperando, o que indica que ele soube, né, antes da prisão, algum passarinho. Sabe aquele passarinho que conversa com o Maduro, né, e leva notícias do Chaves? É o mesmo? Deve ser, contou lá. De qualquer maneira, o advogado jura que ele vai aparecer, ele vai se apresentar. Outro indicado, né, na operação é o ex-governador Sérgio Cabral, que já está lá no complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, além de Wilson Carlos e Carlos Miranda, também estão presos. Os mandados de prisão foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Além disso, a polícia, neste momento, tenta cumprir mais 5 mandados de prisão, 4 de condução coercitiva. De acordo com a investigação, as pessoas que devem ser conduzidas coercitivamente até a sede da Polícia Federal do Rio seriam beneficiárias de um esquema de corrupção. É o 3º mandado de prisão preventiva expedido contra Sérgio Cabral, Wilson Carlos e Carlos Miranda, e é a primeira vez que se atinge uma empresa, a EBX, e um empresário, o Eike Batista, que não que faz parte dos chamados campeões mundiais, né? A política de benemerência do governo Lula aos empresários compadres, parentes e amigos. Xadrez é com X que escreve, né? Xadrez com X, com EBX. É bom xadrez? Não sei. A roupa xadrez, você diz? Não é não? Ah, tá. Vamos lá, então. Falando mais aqui da Lava Jato, né, já trouxe alguma novidade a Lava Jato para a volta das férias? Na minha leitura habitual do blog do Fausto Macedo, eu vi lá uma notícia de que aí às vésperas, em março, a Operação Lava Jato completa 3 anos. E mantém em Curitiba 8% dos 260 réus na primeira instância presos preventivamente por ordem do juiz Sérgio Moro. Os investigados são acusados de envolvimento em corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, fraude ao sistema financeiro e organização criminosa. Esses dados foram divulgados ontem pela Procuradoria da República no Paraná. De acordo com o Ministério Público Federal, foram decretadas 79 prisões preventivas ao longo das 37 fases da operação, o que dá uma média de cerca de 2 prisões por fase. Com o passar do tempo, muitas foram revogadas pelo próprio juiz Moro, quando não se mostraram mais necessárias, conforme a Procuradoria. Se levarmos em conta outros 2 momentos da operação, a variação não foi grande. Em fevereiro de 2016, a Força Tarefa Lava Jato em Curitiba havia acusado formalmente até então 179 pessoas. Destas, 15 permaneciam detidas preventivamente, representando 8,3% do total de denunciados. Em setembro de 2016, o número de acusados subiu para 239 pessoas, 21 réus ficaram presos, representando 9%. Então, os procuradores da Lava Jato eles estão querendo provar que não houve nenhuma excepcionalidade na operação e refutam, né, a tese do uso excessivo das preventivas. Esse tipo de prisão é usado antes do réu ser condenado para preservar o andamento da investigação e evitar que ele intervenha nessas intervenções, né? Os procuradores ainda disseram que as prisões preventivas foram e são reservadas só para os casos
em que a restrição de liberdade foi e é indispensável para proteger a sociedade. Eu não sei se isso é verdade, eu não estou lá para conferir prisão por prisão. Agora, eu quero lembrar o seguinte, sempre que eu vejo esse tipo de estatística, eu procuro comparar, né? Então, eu quero, apesar de não haver nenhum dado confiável de estatística, conforme reconhece o presidente do IBGE, o meu amigo Paulo Rabelo de Castro, grande economista, carioca, fala-se de no mínimo 20% da população carcerária do Brasil está em prisão provisória, ou seja, ou esperando julgamento ou julgadas, normalmente esperando julgamento, esperando uma decisão da justiça. Quer dizer, na verdade, acusar o pessoal, o Sérgio Moro, né, em especial, que é o juiz que decreta a prisão, né, de violência, de arbitrariedade, de ilegalidade, é papo para boi dormir, né? Os advogados dos ricaços choram de barriga cheia. É porque pelo menos 20% das prisões provisórias é que estão, inclusive, superlotando os presídios no Brasil. Isso mostra que quem não chora nem sempre mama. Bom, Mas quem chora também às vezes também, não mama. Tem isso também. Bom, mas no STF, ô Neumann, apesar do recesso, não é todo mundo que está dormindo no ponto, não, né? É mais uma informação que eu dou uma chupada aqui do Fausto Macedo e do Matheus Coutinho, lá do blog do Fausto na política do Estadão. É um juiz auxiliar do gabinete do ex-ministro Teori Zavascki, tomou depoimento de 8. Eu vi o Heisen lendo essa notícia aqui. Isso. Então eu posso roubar também o Fausto Macedo, né? Vamos embora. Tá liberado. São 8 executivos, ex-executivos e funcionários da empreiteira Odebrecht. Ontem, mesmo sendo feriado em São Paulo, como alertou o Heisen, foram ouvidos por um juiz auxiliar do gabinete do ex-ministro, né, que morreu. Além dele, outros 2 juízes auxiliares do STF também tomaram depoimento em outras regiões do país. Isso só ocorreu, como o Einstein bem lembrou aqui, porque a Carmen Lúcia, quando o Teori Zavascki morreu na quinta-feira, na queda do avião, parou tudo, né? Havia uma equipe, o Teori estava de férias, estava indo inclusive para Paraty, mas se mantinha ligado numa equipe de juízes auxiliares trabalhando lá no gabinete dele no Supremo, né? Quando ele morreu, os trabalhos foram imediatamente suspensos pelo luto, pelo choque, pelo impacto da notícia. Mas quando a semana começou, a Carmen já autorizou que eles voltassem a trabalhar. Inclusive na terça-feira, outros foram ouvidos em São Paulo, né? O Janot pediu a Carmen Lúcia urgência na análise de homologação dos acordos de colaboração, porque são mais importantes da Lava Jato e prometem, inclusive, uma revolução. Os trabalhos andavam em compasso de espera com a morte de Teori, mas agora voltou a serem tocados. Agora, a Carmen Lúcia pode, como presidente do Supremo, e sobretudo como plantonista durante o recesso do Supremo, que só acaba na quarta-feira que vem, pode tomar a decisão de atender ao pedido. Foi feito o pedido pessoalmente pelo Janot, que apresentou razões jurídicas para essa homologação. Na verdade, a Carmen Lúcia estabeleceu 3 tempos, né, para a substituição do Teori. O primeiro tempo é o da homologação, o segundo tempo é o da escolha do relator, que será entre os 9 que estão lá no plenário, e o terceiro tempo é a escolha por Temer do substituto de Zavascki no plenário do Supremo. Bom, vamos ver como é que vai se dar essa escolha, né? Importante também. Bom, mas essa delação que está sendo chamada já de delação do fim do mundo, como é que é? Ela atinge só, se bem que o só aqui é uma força, só os 200 políticos aí com foro privilegiado ou só, tem mais gente? Não. A Folha de São Paulo está dando um furo hoje, informando que isso aí eu ouvi a Alessandra lendo, viu? Isso. Não foi você, não. Sei. Que depoimentos prestados por delatores da Odebrecht levaram para o centro da Operação Lava Jato sócios de empreiteiras concorrentes, né? Eu tenho falado sempre aqui que o principal acionista da Andrade Gutierrez é o Sérgio Andrade. Ele não aparece na Lava Jato, mas vai aparecer agora, segundo a Folha, nas delações da Odebrecht, que os executivos entregaram também aos concorrentes, entre eles o Sérgio Andrade. A Folha não noticia se o César Mota Pires, que é o dono da OAS, também, o genro do Antônio Carlos Magalhães,
também está nessa relação. Mas o certo é que o Sérgio Andrade está saindo da sombra. O Sérgio Andrade é o pai da Marília Andrade, que foi mulher do Favre e que abrigou em Paris, como hóspede, Lurian, a filha fora do casamento do Luiz Inácio Lula da Silva com a enfermeira Miriam, lá de São Bernardo. E desde então o casal tem mantido excelentes relações com o Lula, mas não é mais casal faz tempo. Depois disso o Favre foi casado com a Marta Suplicy, já se separou e tal. De qualquer maneira, o Sérgio Andrade é personagem, protagonista do episódio da Telesoca, da lei especial que o Lula fez só para atender a Tele Amarela, a Super Tele, outro campeão mundial no Brasil. Só que a Super Tele virou Oi, que, como sabemos, deve 65 bilhões, principalmente ao BNDES, né, que no governo Lula foi muito generoso com os amigos dele, e está aí com uma possibilidade de receber um presente do Gilberto Kassab, ministro das Comunicações e da Inovação, que está inventando a troca da concessão por autorização para eles, as telefônicas, ficarem com patrimônio público que não dá nem para ser calculado, segundo o governo, mas que não é menos do que 100 bilhões. Além disso, a Oi, que é essa que está devendo tudo aí, está sendo perdoada pela Anatel de 20 bilhões de reais em dívidas. Quer dizer, a Oi atende mal aqui a Alessandra, a Ana Paula, também eu sei que o Almirante Nelson não tem grande tratamento privilegiado da Oi, e vai ter as multas que foram lavradas contra ela, vão ser perdoadas.